Pais amados, esse mês nós estamos falando sobre o poder das palavras. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre ouvir bons conselhos. Ouvir bons conselhos. Antes de nós entrarmos no meu tema de hoje, eu queria rapidinho falar primeiro do poder das palavras, né? Em Gênesis, no capítulo 1, né, quando a Bíblia começa, lá fala, logo no início, né? Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma. No terceiro diz, Deus disse, palavra, haja luz. No versículo 4 diz, Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. No versículo 5, Deus chamou, palavra, a luz de dia. No versículo 6, e Deus disse que as águas se separem. No versículo 7, Deus formou o firmamento. E no versículo 8, Deus chamou o firmamento de céu. E aí vai. Então é só para nós pensarmos que as palavras têm poder. E isso começou por Deus. Não é? Então Deus usou as palavras para se comunicar conosco. Tá? É só para pensar nisso, que as palavras têm poder. Para a gente não achar que a palavra é algo menor. É algo simples, é uma bobagem, eu posso falar qualquer coisa e vai se perder no tempo, no vento, o vento vai levar. Não, não. As palavras têm poder, as palavras machucam, as palavras levantam, as palavras animam, as palavras podem até matar. Tá? É só para nós pensarmos nisso que... É porque às vezes a gente, no relacionamento... A intimidade, ela tem algo interessante, né? Porque ela vai derrubando portas nas nossas cabeças, entende? Quando na realidade não deveria ser assim. Eu acho que a gente deveria ter o cuidado sempre com as palavras, tá? Eu não vou falar de língua, mas o poder das palavras. Então, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso ruminar o que eu falo. Tá? É só isso que eu queria abrir, falar do poder. As palavras têm poder, as palavras são fortes, elas têm uma força muito grande. Tá? É isso. E hoje nós vamos sobre ouvir bons conselhos. Isso aqui é o que eu falei agora, né? Ok. É interessante, né? Lá em Crônicas fala que essa questão do conselheiro, né? Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio, também escriba. Ele, Jael, filho de Ramonique. Aitofel era conselheiro do rei, Usai, enfim. Essa passagem está falando especificamente sobre Aitofel, tá? E é interessante que Aitofel ele foi um grande conselheiro de Davi. Então, essa questão de conselho, isso existiu há muito tempo atrás, não é? E é interessante que até hoje existe, né? Existe o conselho tutelar, que é um grupo de pessoas que elas têm responsabilidades, elas têm sobre a questão de crianças e adultos numa cidade, não é? Existe o conselho do condomínio, que ele olha as contas, ele toma decisões e ele se responsabiliza por isso. Esse é o ponto. Por dar conselho, eu crio responsabilidades. Entende? Que depois vocês vão entender, eu vou voltar a esse ponto para bater com o que eu quero falar lá na frente, tá certo? Então eu tenho responsabilidade. E Aitofel é interessante que depois ele traiu Davi, né, com o filho de Davi que foi Absalão. É só isso para falar que essa questão de conselheiro, isso sempre existiu. Mas vamos lá, o que é um conselho? Parecer o juízo sobre o que convém a quem fazer? A mim que estou dando o conselho. É o meu ponto de vista. E de onde é que eu tiro isso? De onde é que eu tiro o conselho? Da minha história. Do que eu leio, do que eu vejo, do que eu acho, do que eu vejo o mundo. Eu estou enfatizando eu, tá vendo? Não é por acaso. É a minha visão. É como eu vejo tal coisa. Eu tenho conselho para tudo. Tudo, quase tudo. Se eu não tiver na hora, me dê um tempinho que eu vou arrumar um conselho. Tá certo? Agora, é meu.
Quer? Me pergunta. Não quer? Não vai ouvir. Mas eu tenho uma ressalva sobre isso que eu vou já falar. Mas lembra que o conselho é meu, a minha forma de ver a vida. É uma opinião, é um ensino, é um aviso quanto ao que cabe fazer sobre o meu ponto de vista. Parece chato, né? Meu, mas é assim mesmo. Tem que ser no microfone. Cadê o microfone? O palco está devagar. Esse assistente de palco é lindo, né? Eu queria 2 pontos só, ver. Primeiro, quando você falou das palavras, né? Eu acredito muito no poder das palavras, até por conta da questão que você falou, né? Biblicamente falando. E minha avó, ela já morreu, ela era analfabeta. E ela me dava um conselho, ela dizia: palavras ditas e pancadas dadas não volta. Entendeu? Então, isso eu trouxe para a minha vida. E sobre conselho, é muito interessante isso que você falou, porque eu sou rebelde. Eu ainda sou uma pessoa muito rebelde. Estou no processo, né, de santificação até morrer. Mas eu sempre tive um ponto positivo, eu não sei se é uma qualidade. Eu sempre considerei os conselhos, mesmo que às vezes eu não o seguisse. Mas eu sempre considerei. Eu analisava e eu filtrava. Até hoje eu sou assim. Então, eu filtro. Eu acho que isso me livrou, muitas vezes, de complicações. Até na minha mãe mesmo, né? Minha mãe, às vezes, dava um conselho e eu matutava. Ficava matutando, né? Será que é certo? Mas aí eu parava. No que eu parava para pensar naquilo, eu refletia na minha posição e no que eu estava vivendo. Então, eu acho que é um ponto positivo de você analisar. Porque você pediu a opinião. Porque se você não pedisse o conselho ou não escutasse o conselho, você teria já a sua definição. Está entendendo? Então, quando eu tenho minha definição, eu não preciso de conselho, eu não preciso de orientação. Então, a partir do momento que eu abro essa possibilidade de eu lhe ouvir de um conselho, eu não tenho nada definido na minha cabeça ou na minha... Está entendendo? Então, é um ponto que a pessoa deve sim analisar e deve sim levar em consideração o que a pessoa está dizendo, mesmo que você não siga, mas que abra uma porta para você pensar de uma outra forma naquilo que está lhe incomodando, naquilo que você está vivendo. Então, maneira de ver, julgar, minha maneira de ver, meu julgamento, que aqui entra minha história, o que eu leio, o que eu estudei, o que eu conversei, tá? O que eu vi na minha vida entra aqui também, tudo. Meu jeito de pensar, as minhas reflexões, como o que eu vi, o que eu passei, o que eu li, o que eu estudei, como isso reflete em mim, não é? Nós psicólogos, nós temos um ganha mais, porque eu ouço muito a vida das pessoas, não é? Então eu tenho mais material para refletir, o quanto as pessoas são bobas, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são inaptas. Então eu tenho mais material, mas é só isso, tá? E o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são aptas também, tá? Então, eu reflito, eu analiso, é um julgamento pessoal. Eu estou batendo nisso porque eu preciso partir disso, é um julgamento pessoal, é meu. O conselho é meu, é como eu acho. É uma posição minha, uma visão pessoal sobre o assunto, com base em quê? No que eu acredito, com base nos meus valores, com base nas minhas experiências. Então, é um ponto. É só um ponto. É só um ponto da vista. Entende? É só um ponto de uma vista. O meu conselho. Agora, lembrando, não esqueça isso. Seu conselho não é um fato. Não. Tu pode se achar o tamporoso, o bichão, a bichona, sabido, mas não é um fato. É o seu ponto de vista. Por mais inteligente que você se acha, por mais experiente que você se acha, por mais sucesso que você acha que teve na vida, é só um ponto. E nada mais.
Tá? Então eu estou falando isso porque eu vejo muito nos casais, sabe, assim, tem muitas vezes que se acha muito experiente, muito sabido, né? Seja pela idade, seja pelo que passou na vida, seja pelo que sofreu, seja pelo que não sofreu. Então, quando ele opina, ele acha que aquilo vai virar fato, deve virar fato. Como é que ela não segue o conselho que eu estou dando? Como é que ele não me ouve no que eu estou falando? Ele não lhe ouve porque isso é só um ponto seu. Para ele pode simplesmente virar não. Não. Isso para tu foi bom, para mim não vai ser legal. Não quero. Obrigado. Fique para tu. Tá? Então eu vejo muito isso, sabe? Esse jogo de um se achar com muito poder, nesse sentido de opiniões, sabe? Pela história de vida, pelo que passou, tá? Mas lembra que conselho não é fato. Fato é real. Isso é um fato. Estamos aqui, domingo, 14 de janeiro de 2024, às 9h20. Isso é um fato. Estamos aqui. Conselho não. Tá? Pensa nisso. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, Ezequiel, ele fala, não é? Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação. Sim, mas isso aqui é aquilo, né? É aquilo que eu ia falar antes, não é isso? Ok. Obrigado. É porque eu não sabia onde estavam esses slides. Então, é o seguinte, a minha pergunta é, eu só dou conselho a quem me pergunta? Deixa eu aprofundar mais um pouquinho. Aos de casa, mulher, filhos, eu só dou conselho quando me pergunta? Não? Vamos lá, microfone. Ou então fala para mim que eu traduzo, tá? Pode ser também. Quem foi que falou? Fale, querido. Tu entendeu a minha pergunta, né? Você só dá conselho para sua esposa ou para os seus filhos quando eles vêm até você? Não. Eita! Não. Vamos lá. O seu foi o quê? Não. Não. Por quê? Porque Quem está agitando, hein? É tu, Rildo. Rildo, vai comer, vai. De acordo com que a gente observa o comportamento, né, do nosso companheiro ou dos nossos filhos, dependendo do comportamento, a gente vai dar um conselho dependendo daquela situação que aquela pessoa cometeu um erro. Que você acha que é um erro? Que eu acho que é um erro. Ok. Também fora também da família, às vezes um amigo. Ok. Então você acha que, vê se eu entendi. Se eu estou vendo coisas que eu acho que não são legais, eu posso dar um conselho, é isso? Sim. Ok. Alguém mais tem mais alguma coisa? Fala aí, João. Eu acredito que os melhores conselhos, para mim, são os que eu não pedi. Porque são de coisas que eu não vi que precisava de um conselho, mas alguém analisou de fora, viu e falou para mim. Aí, pelo menos eu penso assim. Os melhores conselhos são os que eu não pedi. Legal. Alguém? Não? Deixa eu ler essa passagem, que aí eu volto no meu ponto, tá? Lá em Ezequiel diz, filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que eu digo e leve a eles a minha advertência. Deus falando. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não o disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão, que não é o ímpio, o sangue dele. O sangue dele vai ser pedido daquele que não chamou a atenção do ímpio, ok? Porquanto recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio, e ele
não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá da sua maldade, mas tu estarás livre dessa responsabilidade e culpa. Volta a minha pergunta. Eu dou conselho a quem não me pede? Sim. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho obrigações, tá? Mas lembra, primeiro, meu conselho não é fato. É um flash. Pensa nisso. O que é que tu acha disso? Olha para isso. Mas eu tenho responsabilidade. Então é só para nós pensarmos que o fato de alguém não me perguntar se eu amo, se eu sou importante, se eu vi e não falei, eu tenho responsabilidade. Tá? Então, se você vê coisas que não está sendo legal, seja o que for, você tem responsabilidade. Benzinho, olha isso. Amorzinho, olha com carinho para isso. Benzinho, toma cuidado com isso. Entende? Então, se Deus diz que eu tenho responsabilidade sobre o ímpio, imagina sobre o meu parceiro. Concordam? Então, esse papo de não me perguntou, não falo, não é legal. Se tu quer ouvir, problema teu. Se tu não quer ouvir, é problema teu, mas eu vou falar. Eu vou falar. Então eu lhe peço, se estão vendo alguma coisa na minha vida que vocês veem em perigo, por favor, me falem. Eu posso ficar com raiva de vocês, vai ser problema meu. Eu posso ficar triste com vocês, vai ser problema meu. Eu posso deixar de falar com vocês, vai ser problema meu. Mas vocês têm responsabilidade para comigo, se é que vocês gostam de mim. Imagina com seus filhos. Filho velho. Eu já tenho filho velho, tá? Eu tenho um filho velho que vai fazer 34 anos daqui a 3 semanas. Eu falo. Agora, lógico que é diferente. Quando esse filho velho não era tão velho. Não é? Eu só... É flash. É uma beleza. É uma beleza dar conselho de flash. Tu joga a bomba e sai. Tu joga a bomba e sai. Sai lindo, rindo, viu? E a consciência bem tranquilinha. Entende? Pensa nisso. Pensando nisso, assim, quando Deus falou para ele, né? E que ele devia fazer isso, ele estava falando especificamente com caminhos danosos, caminhos pecaminosos que vão levar à destruição. E às vezes a gente não vê essa destruição. Por exemplo, você chegar para mim e dizer assim: Dilane, essa amizade não é boa para você. Dilane, veja como é que você está lidando com o nosso patrimônio, com o nosso dinheiro. Dilane, como é que você tem passado os seus dias? Então, você vai estar advertindo a mim contra alguma coisa que eu nem vejo e não percebo. Mas eu tenho que, pelo menos, ter a humildade de parar para pensar nisso, ao invés de só reagir. Porque, às vezes, a gente só reage, só briga, ou então diz: você está com ciúme dessa minha amizade. Você é um mão de vaca e sovina. Você está entendendo? Ao invés de parar e perceber o que é que naquele conselho tem que vai me prevenir de mim mesma, em relação ao meu bem eterno. E só lembrando que o conselho é interessante, né? Porque geralmente a gente tem uma linha de raciocínio. A gente tem uma linha de raciocínio que nós vamos montando, né? Ao longo da nossa vida, na nossa história, do que nós temos de bagagem. Olha como o conselho é rico. Chega o outro com algo que você nem tinha pensado. Você nem tinha se tocado.
Entende? Eu me lembro quando a gente namorava, eu fui para Fortaleza, aí Dilane foi comigo, né? Eu disse, eu vou com você. Mas não, vai, eu vou. Eu disse, tá bom, então você vai. E aí Dilane conheceu os fofinhos da minha família. Tudo fofinho. Aí eu me lembro quando a gente voltou para Recife, né? Fortaleza correu tudo bem. Ela disse, meu filho, tem um negócio que você não está sabendo. É o quê? Ou você para com esse negócio de álcool, que na sua família é muito forte, ou me esqueça. Eu não sei se isso é conselho ou isso é... Tem outra palavra para isso. Mas tudo bem, eu estou entrando no conselho, eu vou entrar como conselho. Mas enfim, eu não ia perguntar a ela. Tu acha que eu ia perguntar? Ilane, o que é que tu acha desse lance da cachaça lá em casa? O que é que tu acha? Tu acha que eu ia perguntar, Diego? Não, claro que não. Primeiro que eu não via o que ela viu. Entende? E é isso que eu não entendo, sabe? Como é que os casais são tão burros? Eu tenho alguém, gente, do meu lado. Tu vai ter alguém com outro olhar, com outra visão, com outra sacada. Aí sabe o que é que eu faço muitas vezes com essa visão, com essa sacada, com esse olhar diferente? Eu abafo. Eu não quero saber o que o outro vê, o que o outro está olhando, o que é que o outro tem de vida, o que é que o outro já passou por isso e não foi legal, e eu nem sei, e eu nem vi. Entende? Então, escuta o outro, ouve o outro, respeita a opinião que talvez no primeiro momento pode ser mais louca, mais absurda do outro. Mas Deus te deu uma opinião diferente em muitas coisas para tu crescer. E eu sou inteligente e eu vou usar isso. Entende? Entende? Só lembrando que conselho não é fato. Quer ver? Eu me lembro quando eu disse para minha mãe, eu já falei isso, né? Mamãe, estou namorando. Ela disse, muito bem, meu filho. Você gosta de menina? Muito bem, legal. E aí? Eu disse, mamãe, tem um detalhe. Qual detalhe? Ela tem 2 filhos. 2 filhos? É? É. Tá. E mãe, tem outro detalhe. Eu vou casar com ela. É, meu filho? Não tem mulher solteira nessa cidade? Eu disse, tem. Mas não é essa. Tá certo. Então, assim, e é interessante que com o tempo, minha mãe foi respeitando Dilane. Mas minha mãe me deu um conselho. E eu não segui. É só para lembrar que conselho até de mãe, mãezinha que me ama, me amamentou, me deu os peitos, me deu um bocado de coisa. E mamãe pisa na bola. Por isso que conselho não é fato. Pode vir até da mamãe, mas não é fato. Entende? Conselho é conselho. Tá, mamãe. Obrigado, mamãe. Valeu. Tchau. Tá? Alguém mais? Provérbios fala, quem despreza os bons conselhos acabará... Desculpa. Só existe um conselho, ou só existe alguns conselhos que você sabe que é fato, que são os de Deus. Que, infelizmente, a gente, às vezes, prefere escutar os conselhos dos outros, do lado, parentes, irmãos, amigos, né, da igreja, do que os de Deus. Mas a multidão de conselhos é que tem sabedoria. Quando Deus disse isso, Ele não falou que era na multidão dos conselhos de Denise que tem sabedoria, nem de Regis. É na multidão de conselhos de Deus. Tem sabedoria. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é buscar conselho no lugar certo. Você deu meio que como é quando você adianta, como é que chama? Um spoiler, né? Você deu um spoilerzinho do meu final, mas tá tudo bem. Nada, tô brincando. Fala. Eu fiquei pensando. Você vai entender, eu fiquei pensando. Mas foi ótimo. Eu fiquei pensando, assim, conselho, eu pessoal dizia, se o conselho fosse bom, não se dava, né, se vendia. E o ser humano, ele tem um problema sério, que é o que aconteceu com Eva. Às vezes a gente quer ouvir o conselho que a gente quer ouvir, que favoreça a nós, né? Então, eu fiquei pensando aqui em Aitofé.
Aitofel, né? Que ele dava conselho a Absalão, né? Contra o pai. Isso, contra Davi. Não é isso? Então, assim, contra Davi. Então, eu fiquei pensando, o mesmo aconteceu com Eva. Eva escutou o conselho contrário do que Deus falou. Então, muitas vezes na vida, a gente vai ouvir conselhos que não nos agradam. Porque a gente já tem um pensamento e uma opinião formada daquilo e chega alguém, como você disse, com uma visão diferente e muitas vezes correta. Não é o fato da sua mãe, como você não queria, mas muitas vezes correta e a gente não quer ouvir. Tá? Por isso que é muito importante a gente bater na mesma tecla que falei e que Dilane falou, da análise do conselho. Você precisa ter maturidade espiritual, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, para você discernir o que é que a pessoa está querendo dizer, se é bom para você, se não é bom para você, ou seja, o velho filtro, está entendendo? Então, é muito importante você ouvir o conselho e analisar biblicamente aquele conselho. Porque a gente, às vezes, não quer ouvir, porque eu já quero aquela resposta que está na minha cabeça, eu quero aquilo. Então, você vai me dizer, eu digo, Evandro está me dizendo um conselho que não é nada a ver, ou ele está com inveja, ou ele está entendendo, ou ele não gosta de mim. Então, muitas vezes, isso acontece também com o casal. Tá? E quanto à relação aos filhos, eu fiquei pensando, a gente sim tem que dar conselhos, igual como a gente alimenta e a gente não pergunta ao filho se ele está com fome, quando ele é criança, e a gente dá simplesmente porque a gente entende que ele precisa daquilo, ele precisa ir ao médico, ele precisa comer, mesmo assim é um conselho, a gente precisa dar se a gente estiver vendo que ele necessita. Agora, a partir do momento que a criança vai crescendo, vai mudando a didática, né? A abordagem, até para ter efeito e ele ouvir, porque senão ele não vai nem ouvir, nem considerar em nada. Então, para você dar um conselho a um filho, ou até a seu esposo mesmo, você vai ter que, sim, usar uma didática diferente para cada pessoa. E sim dar, sem ele pedir, sem ele precisar. Como você disse, a minha omissão, eu vou responder por ela. Não é isso? Então, basicamente... Obrigado, querida. Então, quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Alguma dúvida nisso? Não. Não. Né? Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial, no conselho amigo, no conselho afável, no conselho amável, tá? Lembra, é um conselho de quem me ama. É alguém que está querendo o meu bem, tá? E olha que interessante, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Gostei muito desse verso, não é? Ouça os conselhos e receba instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Eu achei interessante esse versículo que, se você não escuta o seu cônjuge, se você acha que ele não tem muito a lhe acrescentar, sabe? Se você acha ele um doidinho, tá? Então, isso pode mudar a partir de agora. Tá certo? Então, escuta, pelo menos escuta. Pelo menos respeita. Pelo menos respeita o carinho do outro, o cuidado do outro. Depois tu pode jogar fora. Mas escuta. Sabe? O que é que você tem a falar? Escuta. Quem vai decidir é tu. Mas escuta. É uma forma de respeito, tá? Milane? Pensando em livrar do mal, né? Deus já usou até uma jumenta para falar com alguém. Então, se Deus usa jumenta e você acha que seu companheiro ou companheira não é uma pessoa tão inteligente, dentro dele habita o Espírito de Deus. Então, tenha respeito, pelo menos, pelo Espírito de Deus que habita dentro do seu irmão ou da sua irmã, que é muito mais valioso do que um jumento. Falar em conselho, eu já abri várias coisas, abri lanchonete, abri salão de festa, abri uma galvanoplastia,
abri uma, deixa eu ver o que mais, uma empresa de energético. E tudo que eu fiz, nunca pedi conselho à minha esposa. E sabe o que aconteceu? Tudo deu errado. Você sabia disso? E toda vez que eu fazia as coisas, pela minha cabeça, dava errado. Mas toda vez que eu faço uma coisa e escuto minha esposa, dá certo. Então, o que eu aprendi com isso, é isso aí que o Provérbio está falando. Entende? Então, às vezes a gente acha que... E minha esposa é aquela pessoa que quer quebrar a cabeça, não tem problema, pode fazer. Ela nunca disse que não. Mas também eu nunca ia a ela. Mas se eu fosse a ela, toda vez que eu fosse fazer um negócio, eu tenho certeza que ia dar certo. Entende? Então, isso me acompanha com muitas coisas na minha vida, né? Não só trabalho, comércio, alguma coisa, mas tem coisas que a mulher, ela pensa de uma maneira diferente, vê de uma maneira diferente. A companheira, ela tem uma visão, está fora. Ele sabe que a gente joga xadrez. Quando a pessoa está fora, vê melhor a situação do que quem está dentro do jogo. Então, vamos observar também os amigos, pessoas que amam você de coração. Uma vez eu cheguei para John McKinney, Joe, eu vou comprar uma moto. Sabe o que ele disse para mim? Eu prefiro você vivo. E ali eu não comprei, sabe? E ele falou com tanta sabedoria, eu prefiro você vivo. Então, vamos observar o conselho da nossa companheira, nosso companheiro, tá bom? Evandro, eu também tenho um ponto no conselho, né, que é a humildade de quem ouve o conselho, né, que tem que ter para você abaixar a cabeça e ouvir, e também tem que ter a humildade de quem dá o conselho, de saber que pode ser que a pessoa não siga o seu conselho, né? Que se você for dar conselhos só baseado na possibilidade da pessoa seguir todas as vezes o seu conselho, é muito fácil, né? A ideia é você dar o conselho mesmo sabendo que a pessoa pode não seguir aquilo que você está falando, mas por amor você continuar dando o conselho, né? E aí tem que ter a humildade dos dois lados. Ricardo? Principalmente as mais idosas, que deem conselhos edificantes às mais novas, não é verdade? Uma das coisas mais loucas que eu já fiz foi aquela viagem para Guarapuava. Eu não falei com Dilane. Isso foi uma das coisas mais... Foi a coisa mais louca que eu fiz na minha vida. Eu viajei mês passado para Fortaleza e eu vi quão louco eu fui, sabe? Que eu fiz uma viagem 5, 6 vezes mais do que eu fui para Fortaleza, né? E aí eu comentei com Dilane, eu digo, Dilane, como é que eu fiz isso? Como é que... Sabe, assim, é só para pensar que... E depois, Dilane, você não falou comigo. E se você tivesse perguntado, nós não teríamos saído de casa. Interessante o conselho, né? A capacidade para nos ajudar a pensar melhor, a criar outra raiz de pensamento, outra raiz de raciocínio. É outra coisa. Quando eu pensei em Guarapuava, para mim era a resolução da minha vida. Vou lá, ganho dinheiro, resolvo todos os meus problemas, compro o meu troller, ia comprar um troller. Tá ali o troller preto. Entende? No meu planinho de cebolinha, rápido, vou lá, parecia que ia de uma pessoa. Besteira, levo 3 cachorros, volto com 5. Então, assim, me ajuda a pensar melhor. Peraí. Essa doida, ela até que faz sentido o que ela está dizendo. Ela é doida, mas faz sentido isso. Ela é louca, mas faz sentido. Pode ser, sabe? Então, me dá uma capacidade para pensar melhor. Tu tem alguém do teu lado, abusa disso. E sabe que é uma coisa interessante? Quando eu ouço o conselho de Dilane, se der errado, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é o meu pior problema de Guarapuava? É porque tudo está em mim.
Não foi dividido. Porque se ela chega para mim e disse, vamos, acabou, papai. Não pode dizer nada para mim. É teu também. Tu lembra que tu falou para mim? Tu lembra que tu concordou, benzinho? E eu não posso dizer nada, porque fui eu que decidi. Esse é o ponto. Eu tenho a capacidade, o conselho me dá a capacidade de que toda decisão é dividida. Se for burrada, é burrada pela metade. Olha que legal. É muito bom, gente. É melhor do que borrada inteira. É melhor, eu prefiro uma burrada meia. Não é? Se der certo, ótimo. Vamos dividir. Regis. Eu fico olhando o meu exemplo, Evandro, porque tem esse aplicativo Waze, né? Aí, toda a minha vida, eu não usei e ainda reluto em usar. Aí, às vezes, eu saio e boto, aí ele diz por aqui, eu digo, oxe, eu sei melhor o caminho. E ele tem uma visão maior. Uma supervisão, né? Geral do que está acontecendo. Aí, a última vez, eu fui para Candeias e ele disse, vá por aqui, que era voltando, Porta Larga. Eu disse, não, estou um passo ali do... Quando eu cheguei do viaduto, um engarrafamento enorme. Então, o meu orgulho, né? Eu não cedi, aí reconheci que eu estava errado, e não quer dizer que o orgulho saiu. Outra vez eu boto, ontem mesmo, aí, vindo de Pau Amarelo, a gente botou, ele mandando entrar Jardim Atlântico, eu disse, não, em frente é mais rápido. Estava beleza. Aí eu penso que toda vez, então o orgulho, ele não me deixa mudar, e reconhecer que tem pessoas na minha vida que tem uma supervisão, uma visão melhor do que a minha. E no casamento isso acontece muito, né? É muito boa essa palavra que você está colocando quando a gente divide, porque não somente cai sobre os dois o êxito ou a derrota, e um ombro e o outro pode apoiar. Muito bem. Obrigado. Melhora as nossas decisões, ideias, memória e emoções. Qual o peso, isso é uma pergunta, tá? Qual o peso da palavra do seu cônjuge em sua vida, seu pensar e suas decisões? O que é que importa? O olhar dele para você, para as suas coisas. Eu me lembro que quando eu entrei na FAB, né, aí tinha um grupo que estava estudando, doido para sair, e aí eu cheguei para a Dilane e disse, Dilane, olha, teus colegas estão estudando, eu sou estudioso, eu acho que eu estou querendo entrar com eles, o que é que tu acha? Ela, não. Não? Mas vai ganhar mais? Ela, não. Não? Não. Tá bom. Aí fui na semana seguinte, né? Eu disse, ela pode ter mudado. Dilane, não. Não concordo. Se você for, vai sozinho. Eu, não. E eu vejo hoje que foi uma coisa boa. Eu vejo que foi uma coisa boa. Entende? Entende? Então, assim, é só para pensarmos, sabe? Lembra que o outro quer meu bem. E o outro quer o bem dele porque ele quer meu bem. Então, quando ele fala, ele está falando de forma egoísta também, tá? Tá? É lógico. Porque se tu se lascar, ele vai se lascar também. Tá certo? Lembra disso? Então, quando o outro fala, ele usa de egoísmo, porque ele está pensando nele. Ou tu acha que não? Ou tu acha que Marcela disse para tu, Beizinho, vamos pro dente, Beizinho. Negócio de energético, negócio de... Cara, sorveteria. Não, é dente, papai. O que dá dinheiro é dente, papai. Conhecer o mundo, comer bem. É dente. Ou tu acha que ela só estava pensando em tu? Também, lógico. Não é burra nem doida. Não, é inteligente, é sabida.
Então lembra disso, que o outro, além dele estar pensando em tu, ele está pensando nele. Não é verdade? Então quando ela diz não sai da Fábio, ela está pensando nela também. Não é doida, não é besta, não come cocô, rasga dinheiro, não faz isso. Então está tudo bem, na sanidade. Está tudo gravado. Acho ótimo. Nem tem como voltar atrás. Então, lembra, o outro, ele tem duas bases para querer o teu bem, que é a ti e a ele. Então, eu preciso escutar o que o outro, que o meu parceiro, o que os meus filhos têm a dizer. Tá? Pensa nisso. Agora lembra, qual é a base dos meus conselhos? É o que eu acho do mundo, é o que eu acho da vida? Não. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então lembra, as tuas opiniões precisam estar embasadas no que Deus acha para a tua vida, para a nossa vida. Denise, quer falar? Sim. Eu só lembrei de um conselho que há muitos anos atrás um irmão muito amado meu me deu. Ele chegou para mim e disse: irmãzinha, ele me chamava de irmãzinha. Olha, senhorinha, vou lhe dar um conselho. Aí eu disse: está certo, seu Reis, pode dar. Ele fez: olha, a senhora é a esposa do pastor. A senhora podia se ajeitar mais um pouquinho. A senhora podia se arrumar um pouquinho mais, botar um batonzinho, porque eu não gostava de me arrumar, né? Eu não gosto, eu gosto de roupa velha, eu gosto de usar as coisas que eu me sinto bem. Mas aí ele chegou para mim, isso vai fazer uns 22 anos. E ele disse: olha, com amor, viu, irmãzinha? Viu, senhorinha? Eu só quero... A senhora é muito linda, mesmo assim, ele disse. Ele me amava, e eu amava demais ele. Mas a senhora precisa se ajeitar mais, né? Porque a senhora... Todo mundo está ali vendo. E eu fui para casa com aquilo na minha cabeça, né? E eu fiquei pensando, poxa, ele é muito meu íntimo, né? Para ele chegar assim para mim, ele era como um pai para mim, ele. E ele tinha o direito de falar. E desde então, eu era muito amarrada com dinheiro, eu não gostava de gastar dinheiro. É sério, eu tinha medo que o dinheiro sumisse da minha mão, então eu tinha medo de comprar as coisas e tudo. Não, veja, eu melhorei muito, né? Essa coisa, cada dia mais, melhora mais na minha vida. Então, eu tinha esse problema de gastar dinheiro, eu não gostava. Tinha medo de gastar dinheiro, achava que o dinheiro eu tinha que esconder. Né? Eu acho que isso foi um problema do meu pai, da minha mãe, que gostava de esconder dinheiro, então eu gostava de esconder dinheiro. Então, aí seu Reis veio e deu esse conselho para mim, eu achei lindo. Porque eu disse, poxa, se ele está vendo, todos os outros estão vendo, eu toda desmantelada, de cabelo assanhado, que eu não gostava de pentear cabelo, né? Então, ele quer meu bem, então ele teve coragem de dar o conselho, né? Então, precisa realmente não ter orgulho, porque eu baixei o meu orgulho naquela hora, né? E eu escutei ele com amor. Hã? Oi? Apaga aqui, por favor, Rildo. Eu quero que vocês vejam um vídeo para nós fecharmos, tá? Tá aqui, Rildo. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado. Toda história de amor é linda, mas a nossa é minha favorita. Sou grato a Deus por enviar um anjo com exclusividade só pra mim. Já passamos por tantas coisas, desacreditados, e olha onde a gente chegou. Tenho guardado o papel amassado, a primeira carta que dizia amor. Promete que vai ser nós dois por toda a vida. E hoje eu te respondo que o nosso futuro vão ser dois lindos velhinhos,
caminhando juntos, olhando um pro outro e lembrando de tudo. E toda lágrima veio regar nosso sorriso. Somos eternos namorados, dois amigos. Bom, aquele ponto que você trouxe, que eu falei que você deu spoiler, né? Os conselhos de Deus são fatos, sabe? São fatos, os conselhos de Deus. E Deus já foi dado o conselho para a gente, né? Que apesar das dificuldades, apesar das doenças, apesar de tudo, sabe? Nós precisamos estar juntos e terminar essa história da gente. Obrigado, gente.